Glória a Deus. É uma alegria no coração. Boa noite para você que está aí na sua casa, você que está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Eu me chamo André, faço parte desse grupo de oração chamado JPC, Jovens Profetizando Cristo. Venho pregar hoje aqui com meu irmão Elcio, uma alegria no coração. Caminhada longa, né, varão? Junto com esse grupo de oração, a família inteira do JPC. E também junto com a intercessão da minha esposa que ficou em casa, a Érica Larissa. Tenho 2 filhos, o Davi que tem 3 aninhos, a Maria Tereza que completou 7 no dia 28 de fevereiro. E é uma alegria tremenda estar aqui hoje, anunciando, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a boa notícia para você que está aí na sua casa, anunciando até mesmo para mim nessa noite. Eu gostaria de convidar você de abrir a sua Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, o tema dessa noite. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não é o André que está dizendo, não é o Diego, não é a Mônica, não é a Gabi, não é o João, não é o Wilson, nem o Elcio, não é o seu Marcos, o Marquinho, não é o Felipe, muito menos algum dos seus vizinhos. Quem está dizendo isso nessa noite para mim e para você é o próprio Jesus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que essa palavra, esse tema, ele possa ficar latente no nosso coração, latente, pulsando no nosso coração, ao longo desse momento e também depois desse momento. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no verso 1, um texto bem conhecido que é as bem-aventuranças. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois a gente vai para o versículo 13. E seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, verso 13: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da nossa salvação. Bendita, Senhor, santa, poderosa é a tua palavra, que por si só, Senhor, tão eficaz e poderosa, Senhor, tem o poder, Senhor, de transformar a nossa vida e nos alcançar aonde quer que estejamos nesse exato momento. Que nessa noite tudo possa acontecer para a glória do teu santo nome, Senhor, como já está acontecendo. Que o nosso coração te adore, te louve, te busque ainda mais, Senhor, e te ame ainda mais. Que através, Senhor, dessa palavra, Senhor, o nosso coração se apaixone por aquele que é o nosso sol, o nosso alfa, o nosso ômega, o Senhor da nossa vida. Quando me foi acometido e trazido para mim esse texto, esse tema, de primeira mão me veio uma percepção assim, um tema comum, um tema muito pregado, uma palavra hoje que, se você perceber, ela está sendo anunciada na Santa Missa em quase todos os domingos. Uma convocação através da boca dos nossos sacerdotes, o que nós devemos ser, o que nós cristãos somos e o que a igreja espera de nós. Sendo assim, a boca do nosso sacerdote, a própria boca do Cristo, do nosso Senhor. E esse tema ele vem com uma singularidade, irmãos, porque é o próprio Jesus aqui dizendo para os seus discípulos, porque ele viu a necessidade que os discípulos se acorriam aos seus pés para ensiná-lo. Quando nós entramos dentro do contexto do Sermão da Montanha, a palavra vai dizer no início do capítulo 5, que eles se aproximavam, se amotinavam até Jesus,
E o Sermão da Montanha nós sabemos que é um capítulo muito especial das Sagradas Escrituras para aqueles que fielmente querem viver uma santidade a Deus. Muitos santos extraíram aqui das vértebras desse texto, das espinhas, das entranhas desse texto, luz, passos para que pudessem caminhar debaixo de uma vida santa, reta. Quantos sacerdotes santos hoje não doutrinam, não nos deixaram os ensinamentos profundos? Se queres ser santo, o mandamento da santidade está no Sermão da Montanha. O caminho da perfeição está no Sermão da Montanha. E quando Jesus viu aqueles corações sedentos por santidade, aqueles homens sedentos, talvez 72, talvez 120, eu não sei quanto era, mas a palavra fala que eram os seus discípulos. Eles se assentaram para ouvir a Jesus, eles se assentaram para ouvir o Mestre, eles se assentaram desejosos de uma palavra de esperança, de uma palavra de direção, irmão. E o que é mais lindo, Jesus sempre direciona um coração ansioso ou um coração perdido. Não existe, irmão, palavra de Jesus que não dá direção para coração que está perdido, para coração que está titubeando, para coração que está cedendo, meu irmão. Não existe palavra de Jesus que não alimente coração faminto. Eu espero que nessa noite o meu coração e o seu coração, ele possa sair alimentado desse momento, ele possa sair saciado desse momento. Sabe por quê? Essa palavra poderosa, ela já começou a alimentar esse ambiente, ela já começou a alimentar a tua casa. Se você estava perdido, eu quero trazer uma palavra para o teu coração, não do André, mas de Jesus, daquele que se colocou diante de mim e de você como caminho, verdade e vida. Fica tranquilo, se você se achava perdido nessa noite, Ele está te encontrando. Se você se achava faminto nessa noite, Ele está te alimentando. Se você se achava cativo nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus, você está começando a ser liberto agora. Sabe por quê? Só porque Ele te ama. Só porque Ele te ama. Quando os discípulos atinaram aos pés de Jesus no Sermão da Montanha, e Jesus ele passa os 5 ensinamentos, as virtudes para se alcançar o céu, aonde uma das últimas é a perseguição, e aonde ele fala: olha, louvem, dei glória, porque assim aconteceu com aqueles que vieram antes de vós. E agora Jesus, numa singularidade, ele está trazendo aquilo que o coração dele anseia. A missão da igreja, Elcio. Jesus está trazendo aquilo que o coração dele, é como se ele estivesse falando para os seus discípulos, mas ele já estivesse olhando para o cenáculo. É como se ele estivesse falando para os seus discípulos, mas ele já estivesse olhando para o Coliseu, onde os cristãos estavam sendo vítimas e martirizados. Ele estava falando para os seus discípulos, meu irmão, mas era como se ele estivesse olhando para o ano de 2021, Marquinho, o ano de 2021, seu Marcos, e olhando a realidade que nós estamos vivendo no dia 14 de março de 2021, sendo privado de tantas coisas, até mesmo de nosso direito constitucional de ir e vir, por conta de uma enfermidade, de uma peste chamada Covid-19. No meio dessa pandemia, ele já estava olhando para os seus apóstolos, ali aos seus pés. Ele já estava olhando o que ele desejava da igreja dele, o que ele esperava, Elcio, da igreja dele. Ele não queria outra coisa, ele não queria e não deseja outdoor, seu Marco. Ele não deseja palanque, porque os palcos estão fechados, os encontros estão fechados. Olha só, meu irmão, o que Jesus ele está pregando, ensinando agora. Eu não quero palco, eu não quero multidões, eu não quero reuniões grandes, eu não quero ingressos, eu só quero que vocês sejam sal e luz. Sal, Wilson, e luz. Sal e luz. Jesus ele pega aquilo que é tradição, aquilo que é cotidiano, e dessa maneira ele começa a catequizar, a ensinar os seus discípulos o desejo, o anseio do coração dele. Há uma necessidade de você ser sal, há uma necessidade de você ser luz. Ele fala: olha, vós sois o sal da terra. Daí ele vem: se o sal perder o sabor, do que ele será restituído? Não se restitui o sabor do sal.
Se ele perdeu o sabor, perdeu. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: vós sois o sal. E na época de Jesus, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Na época de Jesus, é muito interessante, porque até hoje ainda existe isso, se faz isso. O sal, ele tem um monte de propriedades, mas ele tem as suas particularidades também. E uma delas, mais do que dar o sabor, é de conservar o alimento, é de conservar a carne. Porque olha só, no nosso tempo nós temos refrigeração, nós temos geladeira. Mas no tempo, Elcio, no tempo de Jesus não existia. Luiz, no tempo de Jesus não existia. Você que está aí na sua casa, imagina, no tempo de Jesus não existia geladeira. E para se conservar a carne, para se conservar aquele alimento, como que se fazia? Se banhava no sal. E o sal, com as suas propriedades, ele fazia com que aquele verme, né, que já existe mesmo nas carnes, ele fazia com que aquelas coisas, aqueles organismos, aquelas coisas vivas que já tem por conta do tecido, e nós vemos por conta daquilo que, se a gente deixa por muito tempo uma carne, ela putrefeca, ela apodrece, os vermes nascem de dentro para fora. Então não se podia deixar ao léu um pedaço de carne. Então o que as pessoas faziam? Deitava no sal, e quando se deitava no sal, o sal ele conservava aquela carne para utilidade familiar, para utilidade da refeição. E quando o sal conservava aquela carne, ela não putrificava, ela ficava conservada, ela era comestível, aquele alimento se podia digerir. Ou seja, uma das propriedades do sal era essa. Então o sal era caro naquela época, o sal era muito caro. O que Jesus está dizendo? O que vocês são é muito valioso para aquilo que as pessoas precisam receber. Você é muito valioso para a tua casa, você é muito valiosa para a tua casa, você tem um valor imensurável. E o mais interessante, irmãos, quando você vai comprar um sal em alguma hospedaria, você vai comprar em alguma quitanda, mercado, quem aqui se preocupa com o rótulo do sal? Sal é sal, sal não é menos sal, não é mais salgado, sal é sal. Você compra da Lebre, compra de tantas outras marcas, mas você não se preocupa com o rótulo dele. É isso que Jesus estava querendo dizer: não se preocupe com o rótulo. E o mais interessante, sabe o que é? Quando o sal não está na comida, o que se percebe? A comida está sem sabor, a comida está sem sal. O sal não tem rótulo, não precisa de rótulo, mas se ele não tiver ali, é perceptível a ausência do sal, é perceptível a ausência desse tempero, dessa matéria que Jesus quis nos explicar o desejo dele que nós fôssemos. É perceptível a ausência do sal ali, é muito perceptível. Quando se percebe essa ausência, irmão, é aí que o sal é o que? Notado. Olha que interessante, é aí que o sal é notado, é aí que se nota o sal, João, é aí que se nota o sal, você que está na sua casa. É aí que o sal é notado, quando se sente a ausência dele, a ausência dele. Aí se percebe que está sem sal, aí se é lembrado, está faltando sal, está faltando sal, está faltando sabor. Quando Jesus ele ia ensinando, irmãos, eu ficava imaginando, e Jesus ensinando e falando para eles: vai chegar um momento que vai precisar de sabor, vai ter um momento que vai precisar se conservar a fé, vai ter um momento que vai precisar conservar a família, vai ter um momento que vai precisar conservar a vida casta, vai ter um momento que vai ser necessário preservar, cuidar da santidade, pregar a santidade, pregar a radicalidade. Vai ter um momento que vai, irmãos, e quem vai fazer isso? Vai ter um momento que vai precisar preservar a palavra dentro da tua casa. E quem vai ser esse sal que vai preservar esse alimento valioso que não apodrece, mas que precisa ser preservado? Essa pessoa se chama eu e se chama você. Quando Jesus pregava o Sermão da Montanha, ali estavam 72, mas quando nós lemos hoje, há mais de 72 discípulos. Ele está contando comigo, ele
está contando com você nos tempos de hoje tão difíceis. É necessário preservar a fé cristã, é necessário preservar o testemunho dos santos, é necessário preservar a vida no Espírito Santo, é necessário preservar uma vida de santidade, de busca de santidade, é necessário preservar, meu irmão, e quem pode continuar preservando isso? Somente os cristãos, com a ajuda total do Espírito Santo de Deus. Você precisa preservar, você precisa ser sal aonde você trabalha. André, o meu pai não vem para a igreja, o meu filho não volta para a igreja. Sabe por que eles ainda não vieram? É porque você não se levantou na sua casa como um sal, como um tempero, aonde muitos estão sentindo o sabor de morte. Jesus está te convidando agora a começar em você, a passar a sentir o sabor da vida, da ressurreição, do Cristo vivo e ressurreto. Jesus está começando agora, meu irmão, olhando para você, um tempo novo na tua casa, um tempo novo na tua família, um tempo de vida, aonde as pessoas não experimentarão mais a morte, mas passarão a experimentar a vida. Sabe o que é lindo? 2 Reis, capítulo 9. Eliseu, certa vez, ele chegou no vilarejo chamado Jericó. Quando Eliseu chegou no vilarejo chamado Jericó, lá no livro de 2 Reis, capítulo 9, ele chegou lá, as pessoas chegaram, olha, a cidade, ela está situada num lugar bacana. A cidade Elsa, ela estava situada num lugar bacana, era entre Jerusalém, era frota, era rota, os mercadores tinham que passar por lá, e ali os homens foram apresentando Jericó para Eliseu. A cidade está situada num dos melhores lugares, não temos o que reclamar, mas só que há uma coisa, há uma água, e essa água, tudo que ela toca morre, essa água não tem como utilizá-la, essa água deixa o nosso solo estéril, essa água não dá fruto, essa água não traz vida, essa água é imprópria, é impura. Sabe o que Eliseu faz? Ele fala para aquelas pessoas: traze-me um prato fundo, traze-me também o sal sobre o prato. Ele pega, meu irmão, o sal que está sobre o prato, olha para aquelas pessoas, me levam até a fonte, João. Eliseu fala assim para aquelas pessoas: João, me levam até a fonte desse rio, até a fonte dessas águas. Eliseu chega lá, aí ele fala: eis que diz o Senhor, eis que fala o Senhor, sanei estas águas, agora não mais dará morte, e agora também não mais trará esterilidade. Ali aquelas águas foram tocadas, meu irmão, e depois de elas serem tocadas, aonde aquelas águas passavam, gerava vida, aonde aquelas pessoas tomavam, elas eram tomadas por uma água, fonte de milagre, e a vida daquelas pessoas eram tomada, o solo passou a ser fértil. André, aonde você quer chegar, meu irmão? Um sal na mão do Senhor, aonde o Senhor coloca esse sal, a pessoa que é tocada e alcançada por esse sal, as tradições que vinham antes, ela é transformada, o culto de morte que vinha antes, ele é sanado, meu irmão. A tradição de lesbianismo, homossexualismo, a tradição de suicídio da tua casa, quando Jesus te pega pela mão, igual ele está fazendo agora, ele te coloca de pé, e como sal, ele te apresenta para a tua família. Nenhuma cultura satânica resiste àquele que é revestido pelo Espírito Santo de Deus. Você se torna sabor, meu irmão, está entendendo? As pessoas olhavam para a tua casa e falavam assim: olha, é um rio que não vale nada. Jesus está deitando sabor na tua vida agora. Jesus está deitando sabor, mas é necessário, meu irmão, você abraçar esse sermão de Jesus, porque o próprio Jesus vai dizer que o sal insípido ou sem sabor de nada vale. De nada vale, vai colocar na onde? Vai fazer o quê? Aí Jesus ele continua: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acender uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, a fim de que brilhe, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens.
vós sois, meu irmão, Jesus não está dizendo que a gente é uma luz própria, não. A fonte do brilho resplandecente está clamando agora. Ele está clamando: vós sois a luz, irmão. Irmão, para essa luz da sala ela acender, ela clarear essa live, há uma energia, meu irmão, transcorrendo dentro dela, vindo de alguma fonte elétrica. Ela não tem luz própria, ela não tem força própria, luminosidade própria. Ela está recebendo agora uma energia elétrica. E Jesus, ele está dizendo isso para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Jesus não está dando a eles luz própria, mas Jesus está resplandecendo diante deles, através deles. Vós sois a luz, a luz, a luz, a luz do mundo. Ele está olhando para quem? Dizendo, ele está olhando para a igreja primitiva. Que brilha a vossa luz diante de todos. E o mais lindo, que ele começa agora a exortar: ei, eu não acendo luz para ficar debaixo do tapete, seu Marcos. Eu não acendo luz para ficar no canto da sala, Luiz. Eu não acendo luz, Elson, para ficar debaixo da cadeira. Wilson, não acendo luz para ficar escondido no quarto. João, eu não acendo luz para ficar escondido em cima da geladeira. Eu acendo a luz para colocar em cima, para iluminar a todos que estão em casa. Eu acendo para colocar em cima. Ei, é Ele que coloca em cima, não é você que sobe até lá. É Ele que te coloca lá em cima, não é você. Não é você, meu irmão. Quando Ele acende uma alma, sabe quando uma alma é acendida, irmão? Ela é acendida no batismo. Quando ela é acendida no batismo, vai dizer São Tertuliano nas suas catequeses, nos seus ensinamentos, que na igreja primitiva, primeiro eles eram batizados diante de uma catacumba, São Marcos. Diante de uma catacumba eles entravam ali escondidos, porque a igreja ela era perseguida, porque o cristianismo estava crescendo demais. Então eles eram trazidos, meu irmão, mas o coração deles, São Marcos, ansiava em fazer parte dessa família chamada cristã. O Elson, o coração deles pulsava: eu não vejo a hora de entrar nessa família cujo Pai é Deus. E ali, meu irmão, eles ansiavam, eles não podiam fazer a oração do Pai Nosso antes, mas quando eles eram batizados diante daquele túmulo, daquele mártir, ali eles estavam recebendo a notícia: ei, cristão é isso, o fim do cristão é esse, é até a morte, é até a morte, é até a morte. E ali o que mais eles ansiavam era por uma oração chamada Pai Nosso. São Tertuliano vai dizer que eles saíam do ritual do batismo falando: papai, 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 papai. Eles saíam do ritual do batismo falando: papai, papai, papai. E ali eles eram inseridos no cristianismo. E a finalidade deles, quando eles olhavam para aquele túmulo, era a mesma: era pregar Jesus até a morte. Eu fui inserido numa família que eu tenho que anunciar o meu Senhor até morrer. Mas eles saíam com uma, agora de criatura, eles passavam para filho. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio fazer isso conosco. Nós éramos criaturas. Agora em Cristo nós não somos simples e meras criaturas, não. Ele nos trouxe para mais perto agora. Ele nos trouxe para mais próximo do nosso Criador. Mas agora, irmão, com outro diálogo, com outro colóquio, meu irmão. Agora não é mais a criatura falando com o Criador. Agora é o Filho falando com o Pai. Ô, meu irmão. E na proporção que esse diálogo ele vai crescendo, essa intimidade ela vai crescendo, que nem dizia aqui a Gabi, falando de santidade. A santidade, o que é a santidade? O que é a santidade, irmão, na nossa vida? Vai dizer os padres africanos que a única tristeza dessa vida é a de não ser santo, é a de não ser luz.
A única tristeza, irmão, eu já tive a tristeza de enterrar o meu pai, de enterrar o meu sobrinho recém-nascido de 6 meses, uma tristeza muito grande, meu irmão, mas os santos ainda estão dizendo para mim, que há uma tristeza maior, que é a de não ser santo, Elson, é a de não ser luz, Poliana, é de não ser santo, Diego. Há uma tristeza ainda, meu irmão, maior do que nós perdemos os nossos familiares, é a de não entrarmos no céu, muito mais do que não entrarmos, é a de não ser santo. O sermão da montanha, o que é? É o caminho da perfeição, a santidade. E o que Jesus ele está desejando de mim e de você, Ele está falando para mim e para você agora, seu Marco, eu não estou te acendendo para ficar escondido, eu não estou acendendo você na sua casa para você ficar acendido, não. Essa palavra está ardendo no seu coração. É isso que eu pedi para Deus, que essa palavra mexesse conosco, muito mais do que mexer conosco, nos colocasse em uma posição de resposta para Deus, nos colocasse numa posição e nos tirássemos da posição que estávamos estagnados, que essa palavra movesse em nós esse desejo de nos colocar aonde Deus quer, aonde o Senhor quer. Meu irmão, há uma necessidade muito grande nessa noite, muito grande nessa noite, de se levantar homens que respondam a essa singularidade que Deus colocou no Sermão da Montanha. Há uma necessidade nessa noite de não você subir com as suas pernas para algum lugar de destaque, não, mas de você permitir que a mão de Deus te pegue aí debaixo do seu escondido, debaixo do teu pecado, debaixo da tua miséria, e que a mão de Deus ela comece a te lapidar, a te transformar, e você ouça Deus falar para você, Jesus falar para você: você é luz, você é luz, você é luz. Você deixando o álcool, a sua família também vai deixar os seus vícios. Você deixando as drogas, a sua família também vai passar a acreditar em mim. Você aceitando eu como Senhor e Salvador da sua vida, a sua casa também vai aceitar a Jesus. Meu irmão, ser luz não é fácil, mas há um pedido de Deus, e se Deus Ele está nos pedindo para ser luz a partir dessa noite, a partir do nosso batismo, é sim, meu irmão, porque Ele vai nos ajudar, e nos ajudar com uma força, meu irmão, maior do que essa força elétrica que percorre nos fios da tua casa, nos postes de luz, uma força chamada Espírito Santo, força essa que não se apaga, força essa que não se acaba, força essa, meu irmão, que não se restringe, não se limita a todo aquele que quer ser aquilo que Deus quer. Eu quero convidar você que está na sua casa, coloque a mão sobre o seu coração. Você que está aqui, os poucos irmãos que vieram contribuir com essa live, eu quero convidar você a de pé. A tristeza, fica isso no seu coração. A tristeza maior dessa terra, do coração do homem, a única, é a de não ser santo. André, o que eu vou fazer com esses 15 dias? Vai se alimentar da palavra. Vai, sobe a montanha, dá um jeito, fala com Deus no seu quarto, mas não deixa Ele te esperando. Sai do escondido do seu quarto agora. Você que orava o terço, rezava, é tempo de nós sermos igreja. Seja igreja dentro do teu lar. Seja sal, seja sabor na vida daqueles que não têm, aqueles que estão desempregados, daqueles que estão perdendo tudo. Eu recebi uma notícia, 2 notícias de uma mesma pessoa semana passada. No meu bairro, 2 pessoas já se suicidaram. Eu falei, por quê? Você sabe o motivo? Sim. Ficaram desempregadas, e uma delas com 2 filhos e a outra com 3. Olhou para sua família e falou: eu não consigo mais suprir a minha casa, eu não consigo mais suprir o meu lar, e arrancaram a vida. Como que se aquilo fosse trazer alimento, mas a dor era maior, ela queria sanar a dor dela. Eu não sei se essa frase chegou ao coração delas, que a maior dor é de não ser santo. Eu não sei se deu tempo para chegar nessas almas essa frase. Talvez você esteja passando por isso na sua casa, desempregado, desempregada. Ei, a dor maior não é essa, porque o alimento Deus pode prover para você, o emprego Deus pode prover para você.
A necessidade física Deus pode prover para você, mas Ele quer muito mais do que prover isso para você. Ele quer te encher de esperança agora. Ele quer encher a tua alma de esperança agora. O que vou fazer eu? Você que está desesperado, o que eu vou fazer sem a Eucaristia? Ei, Ele quer te encher de esperança agora. Há uma esperança, a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, a esperança que pediu o rei Davi. Rei Davi não parou de ser luz para Israel, mesmo depois de ter pecado. Meu irmão, é tempo de você se colocar de pé. Fala para Deus: Senhor, eu me coloco de pé, Senhor. Senhor, eu quero viver, Senhor, uma vida de santidade. Eu quero viver, Senhor, eu quero viver. Eu quero não só ouvir, mas eu quero ser sal. Eu quero ser sal na minha casa. Eu quero ser sal no meu trabalho. Eu quero ser sal, Senhor, nos meus cursos. Eu quero ser sal na minha faculdade. Eu quero ser sal no meu grupo de oração. Eu quero dar sabor de santidade, sabor de reino de Deus, sabor de vida eterna. Eu quero dar sabor de efusão do Espírito. Eu quero, Senhor, dar sabor de vida nova. Eu quero ser alimento. Eu quero, Senhor, conservar a santidade. Eu quero guardar a santidade. Eu quero conservar uma vida no Espírito. Eu quero proteger a minha casa. Eu quero proteger a minha família. Eu quero proteger os meus, aqueles, Senhor, que estão ouvindo, vendo agora. Eu quero, Senhor, com a minha vida ser sal. Irmãos, mas para que nós possamos viver essa santidade, é preciso se esvaziar de nós, se esvaziar do nosso querer, irmãos, e se entregar ao querer de Deus, à ação do Espírito Santo. É preciso se lançar, assim como já foi falado que a Virgem Maria se lançou, assim você deve se lançar também, confiando no Senhor.